Em muitos estudos, algumas plantas vêm demonstrando uma atividade antiviral, e isso faz com que essas plantas venham despertando um interesse terapêutico com essa função de auxiliar as pessoas nos sintomas gripais. Sendo assim, as plantas elas podem ser um complemento para as atividades médicas no controle e combate dos sintomas gripais. Mas claro que a vacina é muito importante, e se você tem a oportunidade de vacinar contra o vírus influenza, vai lá, faz sua parte, tá bom? E antes da gente começar, eu lembro a vocês que este conteúdo tem caráter informativo. Logo, os tratamentos naturais tornam-se uma alternativa. Se você quiser estar utilizando dos benefícios desse xarope, lembre-se de avaliar todas as plantas aqui e qualquer dúvida, entre em contato com um profissional da saúde. Então vamos começar pelo açafrão. O açafrão, ele tem despertado o interesse pelos seus potenciais benefícios à saúde. Alguns estudos têm demonstrado que seus componentes podem ter efeitos positivos contra o vírus da influenza, com a redução da enzima neuraminidase, que o vírus utiliza para se espalhar. Além disso, o açafrão possui propriedades anti-inflamatórias, que podem proteger o pulmão contra os danos causados pela infecção viral. Ele também interfere nas vias celulares envolvidas na replicação viral, contribuindo para interromper a progressão da infecção. Agora, nós vamos para o segundo item da lista, que é a cenoura. Você já parou para pensar que a cenoura ela pode ser muito boa para os sintomas da gripe? Nela há alguns componentes que beneficiam a redução desses sintomas, exatamente porque os seus nutrientes presentes ajudam a regular a inflamação, reduzem o estresse causado pelos radicais livres e fortalecem as defesas do nosso sistema imunológico. Além disso, a cenoura ela pode ajudar os componentes do sistema imunológico, fazendo que haja um equilíbrio e mantendo os níveis de estamina que está relacionado com as reações alérgicas. Já o capim-santo, ele é uma planta de fácil acesso e ele é encontrado até mesmo na farmacopeia brasileira. Esta planta ela tem propriedades calmantes que podem contribuir para o alívio dos desconfortos associados à gripe, como a febre e a irritação na garganta. Agora você já parou para pensar que as frutas cítricas, como o limão e a laranja, também auxiliam no combate à gripe? Ela tem uma aparente eficácia contra a influenza e alguns resfriados comuns. Alguns estudos vêm destacando que a presença dos flavonoides presentes nas frutas cítricas pode ativar vias antivirais no nosso organismo, aumentando a expressão de fatores de transcrição cruciais para a proteção contra a infecção pelo vírus da influenza. Além disso, alguns flavonoides presentes nessas frutas cítricas ajudam a reduzir a transmissibilidade do vírus. Já o gengibre, ele contém alguns polissacarídeos que possuem atividades biológicas surpreendentes e inclui uma ação antiviral. Esses compostos vêm mostrando benefícios para a saúde e pode ter um potencial enorme para a medicina. Esses estudos têm algumas lacunas que ainda precisam ser preenchidas pelos pesquisadores, mas os polissacarídeos do gengibre merecem alguns estudos mais aprofundados para avaliar o seu potencial terapêutico. Já o Oroponobis e o hortelã, eles trazem uma ação analgésica que contribui para a redução das dores de cabeça e dores musculares, que são sintomas comuns quando a gente está gripado. Além disso, pode nos ajudar a controlar a febre no nosso corpo, melhorando aquele mal-estar que a gripe causa na gente. Agora, a alfa-vaca-cravo destacam-se pela presença de grandes quantidades de eugenol e eucaliptol. Além da ação analgésica, que é realizada a partir da presença desses compostos, a alfavaca também possui propriedades antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres e fortalecer o sistema imunológico. Estas propriedades combinadas dessas plantas medicinais que citei são uma opção mais eficaz
para aliviar os sintomas desconfortáveis da gripe. Na literatura etnofarmacológica, o amor-deixado tem demonstrado uma ação muito boa para os sintomas da gripe, principalmente as suas florzinhas. Estas flores ajudam a diminuir os sintomas da rinite alérgica e também a tosse. Além disso, ela auxilia no alívio da congestão nasal, a presença de coriza e também a sensação de espirro contínuo. Ela dá uma boa aliviada nesses sintomas. Agora, vamos preparar o xarope? Para preparar esse xarope, você vai pegar as raízes, as folhas e as flores, vai dar uma lavada, vai lavar bem, vai tirar ali, se for necessário, tirar as cascas, como as cascas do gengibre e também da cúrcuma, e picar em pequenos pedaços. Você vai pegar um pote, vai colocar ele em água fervente e vai deixar ele ferver ali por no mínimo 15 minutos para ter um processo de esterilização. Após esse processo, você vai tirar o pote e sua tampa de uma maneira que você não se queime. Pode ser com uma pinça, pode ser com um pano de prato, que você tiver aí disponível para você não se queimar. Vai pegar essas plantas e vai adicionar dentro desse pote. Em seguida, você vai pegar um pote de mel e vai encher esse outro pote que está com as plantas com mel até a superfície, onde fica totalmente coberto, como você vê aqui nessa imagem. Em seguida, você pode pegar o pote e armazenar este pote em um local que esteja sem luminosidade, tá? Por quê? Porque ali, aqueles compostos que podem sofrer algum processo de oxidação, não vai ocorrer nada com eles. Eles vão manter ali intactos e preservados, tá bom? Aí, você vai deixar esse xarope fermentando por até 4 dias. Pode ter um intervalo de 3, vai depender da temperatura que está aí na sua região. Se tiver uma temperatura mais fria, você pode estar deixando mais tempo. O que você deve avaliar é o surgimento das bolhas que vão aparecendo na superfície do pote, como você vê aqui nessa imagem. Essas bolhas acontecem mostrando que a fermentação ela está ali ativa, ela está acontecendo da maneira correta. Se você vê alguma coisa que não sejam essas bolhas, é porque o processo sofreu contaminação. Então você pega e descarta esse material. Agora, se tiver só as bolhas como vocês viram no vídeo, beleza. E aí vocês vão estar peneirando esse xarope e colocando esse xarope na geladeira. O período que esse xarope pode ficar na geladeira é de no máximo 3 meses. Você tem uma garantia que tanto as plantas que estão ali estão mantendo suas características, seus componentes ativos, e também que esse xarope não vai ficando muito velho ali na geladeira, tá? Então é o ideal que você faça pequenas quantidades que você vai estar apenas utilizando quando você ter os sintomas da gripe e aí tá utilizando esse xarope apenas nesses períodos, tá bom? Eu optei em utilizar um processo fermentativo pelo fato que os micro-organismos presentes, tanto nas plantas quanto no mel, consomem os açúcares presentes nesse substrato fermentável. Assim, vai acontecendo então a liberação do dióxido de carbono, que ocorre então aquela formação dessas bolhas que eu expliquei para vocês. E a liberação dessas bolhas é a formação desse subproduto, tá bom? Já que o gás carbônico ele vai ser insolúvel e aí ele vai ficar ali naquela superfície. Então, gente, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Uma forma um pouquinho diferente de fazer xarope. Afinal, a gente está usando as plantas de uma maneira que elas não são cozidas ou passam por algum tipo de processo de calor. É um pouco diferente. É um xarope fermentado. Então é isso que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aqui no canal. Vou ficando por aqui. Tchau!